Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você está assistindo esta aula. Aqui é a professora Mayra Vale, do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, e hoje nós vamos abordar, na segunda aula do sistema respiratório, sobre a espirometria e a mecânica ventilatória, né, que nós já começamos a abordar na aula passada. Então, segue o fluxo. Deixa eu só me mudar de lugar. Bom, então, do que se trata, né, a espirometria? A espirometria é um exame de medicina diagnóstica, pode ser usado tanto para pesquisa, né, quanto, na verdade, na medicina, e ela serve para medir, ele serve para medir os nossos volumes respiratórios, né? A gente vai discutir quais são esses volumes. Então, na verdade, um equipamento nesse nessa figura é um equipamento antigo, né? Em que ainda tem uma pena acoplada, então, aqui a uma campânula. Esse é um sistema fechado, né? Então você se conecta com um tubo, o nosso sistema respiratório, e a pessoa vai fazer manobras respiratórias. Aqui a gente está vendo o diafragma, né? Ela vai inspirar e expirar, às vezes chegar ao extremo de inspiração e expiração para calcular volumes, a capacidade de ar que ela consegue mobilizar, né? Então, aqui mostrando, né, o gráfico que seria inspiração e expiração. Então, quando a pessoa inspira, a pena vai para cima, quando ela expira, desce para baixo, né? E hoje é um sistema automatizado, esse aqui seria o mais antigo, né? E para que serve isso exatamente, né? Então, para calcular esses volumes. Quais são esses volumes? A gente tem o chamado volume corrente, que lembra que na aula passada eu já falei de 500 ml? O 500 ml tem a ver... Deixa eu me pôr bem no cantinho aqui. Não vai ter jeito, vou ter que tampar um pouco. Bom, tudo bem. O volume corrente é o volume que a gente vai inspirar e expirar numa respiração normal. Em média, para um ser humano, é 500 ml. É óbvio que isso varia, né, do tamanho da caixa torácica da pessoa, se é homem, se é mulher, da altura, enfim. Mas um valor meio padrão é 500 ml. Então, a pessoa inspirando normal, expirando normal, ela consegue mobilizar 500 ml, ou seja, entra e sai 500 ml. Depois, a gente tem o volume de reserva inspiratório. Quando chega aqui depois de 3 ciclos respiratórios, né, o médico, enfim, a pessoa que está fazendo o exame vai falar, faça uma inspiração a máxima que você consegue, pega o tanto de ar que você consegue, né? E aí, o que é acima do volume corrente, a gente chama de volume inspiratório de reserva, é aquilo que ela consegue, o máximo que ela consegue inspirar, né? Depois que ela inspirou esse máximo, ela expira o máximo também que ela consegue. E aí, a gente tem o volume expiratório de reserva, o máximo que ela consegue expirar, né, além do volume corrente. E aqui ela volta ao normal. E a gente tem o volume residual. O que seria esse volume residual? Lembrando que, na verdade, a gente nunca consegue esvaziar completamente, porque como o pulmão está aberto, né, ele está aderido à cavidade torácica ali, ele sempre vai ter ar, assim como um copo tem ar dentro, né? Então fica um resto de ar lá dentro todas as vezes que a gente respira. Continuando, esses volumes, quando eles são somados, né, um ou mais volumes, eles... gente, aqui é volume, escrevi errado, é volumes, não volumes. Quando a gente soma esses volumes, eles viram capacidades. Então, a capacidade inspiratória é o volume inspiratório de reserva mais o volume corrente, né? A capacidade vital é junto com o volume expiratório de reserva, ou seja, é o que eu consigo conscientemente mobilizar, digamos assim, né? A capacidade pulmonar total, ela vai juntar com o volume residual. E a capacidade residual funcional é o volume expiratório de reserva mais o volume residual. Então, na verdade eu fiquei aqui na frente, né, dos outros volumes, mas enfim, é isso. Então, volumes são valores unitários e a soma dos volumes são as capacidades. Então, por exemplo, uma pessoa com capacidade vital diminuída, talvez ela esteja com algum tipo de restrição, né,
algumas doenças a gente vai ver causam isso. Então isso é usado na clínica. Ou outro exemplo, quando a pessoa quer fazer um teste para uma pessoa que é asmática com um broncodilatador, né, com remédio, para ver se esse remédio está sendo mais ou menos efetivo, ou qual remédio vai funcionar melhor para aquela pessoa. Então, tem vários usos, né, para esse tipo de exame. Bom, e aí, como a gente viu, o volume residual, outro nome importante é o espaço morto. O espaço morto anatômico, a gente tem dois tipos, o espaço morto anatômico e o espaço morto alveolar. Então, lembra que a maior parte da árvore traqueobrônquica, né, até o bronquíolo terminal, ela é puramente para transportar, umedecer o ar, né, e aquecer esse ar, filtrar também. Né? Então, esse é um espaço morto no sentido fisiológico de que não vai ter troca gasosa ali, né? Mas os próprios alvéolos, que são a região de troca gasosa, aqui, né, representados, eles, na verdade, também nem todos vão ser perfundidos. Então, às vezes a gente vai ter alguns alvéolos que não são perfundidos por sangue, ou mesmo que o bronquíolo aqui está fechado, né, que está levando ar a ele, ou ele está obstruído, e se não chega ar ou não chega sangue, eu não consigo fazer troca nesse alvéolo. Então, é o espaço morto alveolar. E, de fato, nós, no geral, não utilizamos a nossa capacidade respiratória total, né? Alguns alvéolos, eles não recebem sangue, nem muito ar, e eles são chamados a funcionar, por assim dizer, em alguns momentos que a gente precisa de mais oxigênio, como, por exemplo, no exercício físico. Então, o nosso corpo, no geral, ele não opera na capacidade máxima. A capacidade máxima, ela fica, esse volume reserva, né, essa capacidade reserva, ela fica para momentos em que é de fato necessário. Então, também existe esse espaço morto alveolar. Então, a gente tem o espaço morto anatômico, que são estruturas que não são feitas para troca de gás, e o espaço morto alveolar, que poderia fazer troca de gás, mas nem sempre chega sangue ou oxigênio ali, e aí não tem troca. Bom, frequência respiratória é o número de ciclos respiratórios registrados em 1 minuto. Então, a gente pode ter taquipneia ou hiperpneia, ou variações da frequência respiratória e também às vezes do volume, né? E isso vai afetar a nossa ventilação pulmonar total. Por quê? A quantidade de volume de ar que eu pego pela frequência vai determinar quanto de ar meu pulmão recebe por minuto, né? Então, por exemplo, se eu tenho 12 ciclos ventilatórios por minuto e a cada minuto eu pego 500 ml de ar, quantos ml de ar chega no meu sistema respiratório por minuto? 6 litros por minuto, né? Então, a minha frequência respiratória, ela depende disso. Se eu aumentasse para 24, mas mantivesse os 6 ml, ia dobrar a quantidade de ar que ia chegar. Se eu diminuísse pela metade por 6 e continuasse com 500 ml, ia cair pela metade, né? Então, a quantidade de oxigênio que chega. Porém, uma coisa interessante de lembrar é o seguinte: nem todo o ar que entra no pulmão é novo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Tem a ver com o espaço anatômico morto. Por quê? Se eu inspiro 500 ml e depois eu expiro, lembra que o meu pulmão ele nunca está completamente vazio. Ele sempre vai ter aquele chamado volume residual. Então, digamos que quando eu expiro, eu encho de gás velho, né, gás que já fez troca gasosa, a minha árvore traqueobrônquica, né, os meus brônquios, a minha traqueia. Ali fica cheio de ar. E aí, quando eu inspiro novamente, esse ar volta a entrar, no meu pulmão. Então, na real, uma parte nova sempre sai e uma parte velha sempre vai entrar. Por quê? Porque, se eu inspirei 500 ml, quando esse 500 ml, nem como se fosse possível aqui, né? Aqui tá mostrando, na verdade, como se o pulmão tivesse completamente vazio, nunca existe isso. Mas vamos supor que tá totalmente vazio e eu faço a minha primeira inspiração com 500 ml. Observe que o ar aqui pretinho é o ar cheio de oxigênio. Aí o que aconteceu? Entrou,
fez a troca no pulmão, então tirou o oxigênio, por isso está mais clarinho. Mas aqui o ar do meu volume morto, ele continua cheio de oxigênio, mas ele vai ser o primeiro a ser eliminado. Ao mesmo tempo, quando eu expiro, eu encho esse volume morto de ar velho, ar que já fez troca gasosa. E aí, da próxima vez que eu captar 500 ml, esse ar que estava aqui vai entrar de novo. Então, quanto de fato vai chegar lá? Na verdade, vai chegar a 350 ml, porque se eu tenho 150 ml de ar do volume morto e que vai reentrar, né, ar já que fez troca gasosa, só 350 ml novos vão entrar, né? Se for uma pessoa com esses volumes, né? Então a gente chama isso de, lembra, o volume corrente, o volume morto anatômico, que é esse aqui que está né, na parte condutora, e o volume residual, aquilo que fica dentro do sistema respiratório. Então é isso que eu estava falando para vocês. A ventilação pulmonar, ela é diferente da alveolar. Por quê? Porque quanto entra no meu pulmão, não necessariamente é a mesma quantidade que chega lá nos alvéolos. Como são os alvéolos que vão fazer a troca, a quantidade de ar novo que chega nos alvéolos é menor do que entra no pulmão. Como a gente viu, por conta do volume do espaço morto. Então, a gente viu como calcular a ventilação pulmonar, que é só o volume corrente menos vezes a frequência respiratória. Mas quando eu pego a ventilação alveolar, eu preciso ver quanto chega de fato no alvéolo. Então, é o volume corrente menos aquele volume do espaço morto. No exemplo que a gente deu, era 500 ml menos 150, porque 150 ficava aqui, vezes a frequência respiratória. Então, aqui, ó, o ar do espaço morto não sofre troca gasosa, né? Então, essa parte amarelinha aqui, que é a da área condutora, ela nunca de fato vai ser, assim, uma parte nunca vai ser o que entra pela primeira vez nunca vai ser trocado, e o que tá lá velho, ela sempre vai acabar entrando. Então, tipo, se isso aqui é o ar da inspiração anterior, tá vendo, ó, isso aqui é ar novo, o que chega no meu pulmão, no meu alvéolo é essa daqui, isso é tudo que chega no meu pulmão, né? Esse azulzinho é o que chega no meu alvéolo, isso aqui é o que nunca vai ser trocado, de fazer troca gasosa, porque ficou lá no volume no volume morto e vai ser o primeiro a ser eliminado quando eu expirar. Então, tá vendo? Cada vez que entra, ó, entra 350 novos, mas 150 é velho, né? Então, não, se eu perguntar na prova, toda inspiração, ela é feita com 100% de ar novo? Não, não é feita com 100% de ar novo. E aí, isso vai ter algumas consequências, né? Por quê? Às vezes, uma mesma quantidade de ar que entra no meu pulmão por minuto, dependendo da minha frequência respiratória, vai ter volumes alveolares muito diferentes, ou seja, volume para troca. Então, aquele exemplo lá que a gente deu, né? Ou um outro exemplo, 250 ml vezes 32 frequências respiratórias. A pessoa está respirando rápido, mas curtinho, né? Então, lembra que a capacidade vital dela é de 500 ml. Ela tá abaixo aqui porque ela tá respirando mais rápido. Se você fizer a conta, né, vai entrar 6 litros, não, 6 é 8 litros, não tô chegando aqui direito, 8 litros por minuto no pulmão dessa pessoa, mas lá no alvéolo só tá entrando 3,2 litros por minuto. Agora, eu posso ter uma outra que também vai respirar 6 litros por minuto, vai entrar no pulmão. Porém, a frequência respiratória dela tá mais baixa, ela tá com a metade, 16, mas o volume tá normal, de 500 ml. E aí, quanto que vai chegar lá, de fato, nos alvéolos, ó, já aumentou para... Ai, Jesus, eu não consigo ver. Vai 16... vai chegar, acho que 5 litros por minuto, eu não tô conseguindo ver, mas tipo, é mais do que 3,2. E por fim, se eu dobrar o meu volume corrente, mas diminuir ainda mais, né, fazer menos respirações, mas mais profundas, ó, também vão entrar os mesmos 8 litros, mas agora estão chegando, ó,
6 litros e 500, talvez, no meu pulmão, nos meus alvéolos, né? Ou seja, qual tipo de respiração é mais eficiente para a troca gasosa? Na verdade, a que tem um volume corrente maior, mesmo com a menor frequência respiratória, né? Então, uma mesma quantidade de ar pode entrar no pulmão, mas a quantidade que de fato vai chegar no alvéolo é bem diferente. Aí vocês podem pensar assim, professor, então eu vou respirar bem fundo e daí eu vou respirar bem fundo e eu vou fazer uma troca gasosa mais eficiente. Mas não é bem assim que funciona, né? Porque você pode, enquanto você está consciente, você vai aumentando, mas daqui a pouco você esquece, o seu sistema nervoso autônomo vai tomar conta de novo da sua frequência respiratória e do volume. A gente não tem isso tão consciente, né? A gente precisa prestar atenção em outras coisas. Então, o corpo assume esse papel, né? Então, a gente não tem esse controle. Aqui eu só aumentei um pouco o slide para ver. Então, é 3,2 de volume alveolar, 5,6 aqui litros por minuto e aqui 6,89, eu não consigo ver direito. Tá pequenininho. E a ventilação é a mesma, né, no pulmonar, mas a alveolar está bem diferente. Então isso é bem interessante, né, da gente saber. Então, deixa eu dar uma diminuída novamente. Vamos ajeitar aqui para continuar. Bom, daí a gente continua na mecânica ventilatória porque existe um trabalho respiratório que a gente discutiu um pouco na aula passada, né? Que trabalho é esse? Lembra que a expiração, no geral, ela é passiva. Mas os músculos inspiratórios precisam fazer trabalho. Por quê? Eles precisam vencer alguma força, né? A força elástica do próprio tecido alveolar. Lembra? Quando você precisa soprar uma bola, né? Você precisa soprar uma bola, você precisa fazer uma certa força para ele expandir, né? Ao mesmo tempo, lembra que as paredes internas dos alvéolos são molhadinhas e ali tem tensão superficial. A tensão superficial, ela cria dificuldade em você abrir esse alvéolo. A gente vai discutir um pouco isso. E a própria caixa torácica, porque lembra que o pulmão está colado na caixa torácica, ele também vai ter uma força elástica, né? Então, os músculos inspiratórios, eles trabalham para sobrepor, superar essas forças. Então, além disso, além desse trabalho elástico, tem um trabalho de resistência tecidual das vias aéreas, que a gente comentou na aula passada também, que é a resistência friccional. Então, da passagem do ar, né? E aí a gente precisa vencer toda essa dificuldade. Pra gente, para pessoas saudáveis, ou para vocês alunos, eu acredito que a maioria é saudável, a gente não tem que esforço esse de respirar, não faz esforço nenhum. Mas a pessoa muito enfraquecida, ou uma pessoa com uma doença obstrutiva, se alguém aí tem asma, né? Talvez o bronquite vai saber, ou também em doenças ou mulheres grávidas, que na verdade tem uma restrição por conta do abdômen, né? Que fica muito aumentado. E aí cria uma restrição. Lembra que o diafragma tem que baixar para você conseguir respirar? Tudo isso é aumento de resistência respiratória. E aí a pessoa fica mais cansada. Ela vai ficar bem cansada de fazer o movimento respiratório, né? Se não tiver funcionando tudo bem. Então, mostrando que na verdade é um exercício bem grande. E uma coisa bastante interessante é que o diafragma é um músculo que nunca para de trabalhar, né? Inclusive, assim como o músculo cardíaco, por exemplo. Então, ele é um músculo com propriedades um pouco diferentes, né? Ele não pode entrar em fadiga, ele não pode se cansar. Bom, então, uma das propriedades do sistema respiratório mais importante... Oi, Jesus. Professora mexendo aqui no lugar errado. É a complacência.
que é essa capacidade do pulmão se estirar. E ela é bem diminuída, na verdade, pela tensão superficial. A tensão superficial, lembra também do que é o que mantém o pulmão aderido na caixa torácica, e ela está presente em alguns fenômenos que a gente nem se dá conta. Vocês já pararam para ver que quando vocês jogam uma gota de água, por exemplo, em cima de uma mesa de vidro, o que vai acontecer? Vai virar uma gotinha redondinha, bonitinha, tipo essa aqui, que a gente está vendo na folha, certo? Mas vocês já fizeram isso agora que a gente está usando um monte de álcool, né? Álcool líquido, não álcool em gel. Vocês já jogaram o álcool em cima da mesa e já viram o que acontece? Ou sei lá, veja, qualquer substância que não seja água pura. Não forma, gente. Né? Não são todas as moléculas que formam. Ou todas as substâncias que formam. E a água, na verdade, por que ela forma? Porque uma molécula atrai a outra e ela cria uma força interna, né? Aqui tem uma força maior do que aqui, porque elas, digamos que elas vão se abraçando. Elas têm mais afinidade por ficar entre elas do que com o ar, do que elas interagirem com as moléculas que estão no ar. Por isso ela forma a gotinha redondinha, porque energeticamente é uma configuração mais favorável. Mas isso cria de fato uma força aqui. E essa força chega a ser tão grande que ela permite que algumas coisas muito leves andem, como por exemplo insetos sobre a água, e não afundem. É essa força que permite que os insetos caminhem sobre a água, como a gente está vendo aqui. E essa força, ela existe também dentro dos alvéolos. Então, lembra que tem uma camada fininha, né? Quanto mais fina a camada, na verdade, às vezes é mais forte essa força que essas moléculas fazem. E isso é muito relevante para os recém-nascidos, especialmente se é um recém-nascido que nasceu antes do tempo. Por quê? Porque o pulmão ele vai amadurecer lá no final da gestação. E aí, para ele amadurecer, o que quer dizer? Na verdade, ele precisa produzir surfactante. Porque quando o neném nasce, ele não está utilizando o sistema respiratório. Então, ele faz a primeira inspiração. E aí, ele tem que expandir os alvéolos deles, né? Mas os alvéolos estão cheios de líquido dentro, né? Esse líquido que está molhando os alvéolos. Não é muito, mas tem. E aí, imagina que essa força, né? Ela tá muito grande. O bebê tem que fazer uma força muito grande para ele conseguir expandir. O que facilita isso? A presença de surfactante, que é uma molécula anfipática, assim como os fosfolipídios, tem fosfolipídios nele, na verdade. Assim como a gente viu lá da bile, né? Ela quebra essa força aqui, né? Então, por exemplo, se eu jogasse aqui uma molécula de detergente, ia desfazer essa gotinha. É um experimento que dá para fazer, né? Então, a angústia respiratória do recém-nascido tem a ver com essa inflação do pulmão que depende do surfactante. Dependendo do bebê, se ele nascer muito cedo, ele não produz isso e aí ele não consegue expandir, pode ter problema respiratório pro resto da vida, né? E inclusive morrer. Antigamente morriam muitas crianças, é que hoje a gente já tem tecnologia para resolver esse problema. Então, é uma doença bastante comum. Então, a complacência é a capacidade do pulmão estirar, e aí a gente vai ter o que a gente chama de doenças restritivas, doenças que impedem o pulmão de se estirar. Que doenças são essas, né? Então, a gente tem as doenças que a gente chama de fibróticas, que são doenças em que deposita fibra no pulmão, então ele fica mais difícil. Imagina uma bola de soprar bem molinha e uma bola com bastante fibra elástica que você tem que soprar muito, né? Fazer muita força para encher, é meio isso. Além disso, produção inadequada de surfactante, como por exemplo no caso desses recém-nascidos prematuros. E algumas doenças autoimunes, né? Existem outras doenças que são restritivas, mas de outra maneira, como por exemplo a obesidade mórbida, né? É o mesmo caso da grávida, né? Tem um excesso, tudo aquilo que impede de o tórax de expandir. Então, a presença de muita, mas isso é casos extremos, né? Muita gordura. E também a mulher, no final da gravidez, ela vai ter muita dificuldade, às vezes até de respirar por conta do feto, né? Que está muito grande e comprimindo os órgãos. E também uma escoliose muito severa, que entorta a coluna, enfim, alguma coisa que fisicamente impede mesmo o pulmão de se expandir. Então, o exemplo que eu gosto é justamente a bola de soprar, né? Porque é muito fácil de imaginar.
ela tem essa capacidade de se expandir, de estirar. Mas o pulmão, ele não é só complacente, ele também é elástico. E a elasticidade já tem a ver com a habilidade de retornar à posição de repouso. Porque o pulmão, lembra que ele tem fibra de elastina e colágeno, e que isso é importante porque ele vai aumentar, diminuir, né? Apesar dele ficar expandido, ele ainda faz um pouco desse movimento. Isso tem a ver com a elasticidade. Aí você fala, professora, mas não é a mesma coisa que complacente? Não. A bola de soprar, ela é como um pulmão, porque ela tem complacência e tem elasticidade. Porque se você abrir a boca, ela solta e ela volta para o estado dela de repouso, né? Mas, por exemplo, uma sacola plástica, que é o que está mostrando aqui, né? Eu ponho isso aqui para lembrar disso. Imagina você soprar uma sacola plástica. É muito fácil você encher essa sacola, não é? Mas ela não volta ao volume normal, ela não é elástica, ela não retorna depois que você soltou a boca do balão, digamos assim, né? Então, isso mostra que são propriedades diferentes. E aí tem uma doença, que é a enfisema, que se perde essas fibras elásticas do pulmão, e aí o paciente, às vezes o volume pulmonar dele é até grande, porque ele tem facilidade para inflar. É até mais fácil inflar o pulmão dele, mas ele não consegue retornar. Então ele não consegue fazer troca gasosa, porque lembra que depende do volume, o fluxo de ar, e aí ele não faz uma troca gasosa eficiente também. Então lembrem-se disso, lembrem da sacola plástica. Outro problema que é bastante comum não sei, mas assim, que é uma doença, um problema, né, estrutural comum, é o pneumotórax. Mas antes de entender o pneumotórax, a gente tem que lembrar de uma coisa. A pressão, lembra que a gente tem a pressão atmosférica e a pressão alveolar, dentro do alvéolo. A pressão atmosférica e alveolar, elas sempre vão ser meio, assim, lembra, na inspiração, a pressão alveolar está menor que a atmosférica e depois se inverte. Mas existe uma pressão que é a pressão intrapleural, que é a pressão dentro da pleura. Além da tensão superficial, ali dentro existe uma pressão negativa, ou seja, vácuo, que ajuda a manter o pulmão aderido. Isso surge lá na vida intrauterina ainda e ajuda a manter. Então ali dentro tem uma pressão que a gente chama de pressão aqui dentro, tem uma pressão subatmosférica. Então o que acontece também para gerar essa pressão? Lembra, o tórax está puxando para fora e o pulmão está puxando para dentro. E aí, só que eles estão unidos. E aí essas duas forças contrárias criam essa pressão negativa aqui dentro, subatmosférica. E o problema é quando ela é rompida. Então lembra, na inspiração, eu estou fazendo uma lembrança, né? A pressão alveolar é menor que a pressão atmosférica e depois na expiração isso se inverte. E aí lembra, fluidos vão para a área de menor pressão. Então se aqui fora a pressão está maior que dentro, o ar entra em inspiração. Quando isso se inverte, o ar sai. E aí, quando que isso é atrapalhado? Quando todas as pressões se igualam. E como que isso é possível? Com o pneumotórax. Pneumotórax quer dizer que... sumi. Voltei. Jesus Cristo. O pneumotórax tem a ver com a perfuração. Tem às vezes uns que são o que a gente chama de espontâneo também, que não tem a ver com uma perfuração física, né? Acontece espontaneamente, mas acho que é raro também. Mas enfim, o que acontece no pneumotórax independentemente da causa? As membranas são perfuradas. E sendo perfurada, o ar entra. E aí, de repente, todas as pressões, a pressão alveolar, atmosférica e intrapleural, elas se igualam. E aí, o que vai acontecer? A pessoa não consegue mais respirar. Se for nos 2 pulmões, ela morre. Se for num pulmão, ela vai ficar com falta de ar, mas dá tempo de ir para o hospital reparar. E aí, olha como o pulmão é elástico, olha o que acontece com o pulmão. E como é importante a aderência, né? O papel dessas pleuras. Olha aqui o pulmão. Por que a pessoa não consegue respirar? Porque ele vai encolher que nem uma bola mesmo de soprar.
vazia, né? E aí o fluxo de ar não funciona e a pessoa vai ter falta de ar, né? Bom, das doenças mais comuns que a gente tem na clínica relacionadas a respiratórias são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Então a gente já falou de uma delas hoje, que é a enfisema, e outra é a bronquite crônica. Essas doenças vão ter várias razões diferentes que a gente vai ver, mas aqui mostrando o que é uma via normal, né? Tô vendo com uma passagem normal e uma via cheia de muco ou obstruída por algum motivo, né? No geral tem deposição de muco, que é uma proteção por conta de uma inflamação crônica. E isso vai aumentar o que, gente? Aumenta a resistência. Aumentando a resistência, aumenta o trabalho respiratório. Chega menos ar no pulmão. Então, se for muito grave, a pessoa tem falta realmente de ar. Outra coisa que também é bastante complicado é a enfisema, que por conta, às vezes, de partículas muito finas, então trabalhadores, por exemplo, lavoura de arroz, que tem um pó muito fino, ou poluição excessiva, esse pozinho, ele vai se depositando dentro do pulmão. Porque daí o pulmão não é tão eficiente para eliminar. Lembra que tem um muco que vai grudar ali o pó para eliminar as sujeiras, né? Isso nas vias condutoras. Esse pó é tão fino, por exemplo, do pó de arroz, que não dá conta. E aí o que acontece? Aquilo vai depositando no pulmão. Porém, os macrófagos residentes lá no pulmão falam assim: o que é isso aqui? Isso aqui é um agente invasor, vou proteger. E daí cria uma reação inflamatória ali. A longo prazo, essa reação gera uma reação autoimune. Acaba gerando uma reação autoimune e vai se perdendo as fibras elásticas do pulmão. Então aqui, ó, se você vê um alvéolo, esse alvéolo de uma pessoa normal, tá vendo? Você vê as divisões de diversos alvéolos. Numa pessoa com enfisema, diminui, lembra que eu falei que diminui, é igual um saco plástico, né, que é fácil de inflar, mas não volta, né, por causa da falta de fibras elásticas que foram perdidas pelo sistema imune. E daí diminui essas divisões, diminui a área de troca gasosa, e aí as pessoas têm muita falta de ar. E é uma doença crônica, né, não tem muito o que fazer. Outra causa bastante comum para essa bronquite crônica é o cigarro e a poluição, né? Então, dizem que em grandes cidades, como por exemplo a cidade de São Paulo, os problemas respiratórios são muito comuns por conta do nível de poluição, né? Do que entra no sistema respiratório. Isso em muitos anos, cronicamente, pode gerar problemas graves para as pessoas. Bom, e aqui, né, não querendo ser uma pessoa moralista, mas a gente está numa aula de fisiologia do sistema respiratório, então eu não vou nem comentar, porque eu acho que a foto já fala por si, né? Eu sei que vício é uma coisa muito complicada, uma doença que é difícil de tratar, quando a pessoa tem tendência à adicção. Eu sempre lembro do meu avô, que parou de fumar, sei lá, com 40 anos, porque o médico falou que ele ia morrer se continuasse, mas ele morreu com 80 e falava que tinha vontade de fumar até o fim da vida, assim. Então, realmente é uma doença muito complicada, né? Mas esse aqui é o resultado, mostrando os dois pulmões aí. Então, né, não vou nem comentar mais nada. E aqui estão as referências. E na aula que vem nós vamos fazer um pupurri, vou falar assim, falando um pouco da regulação ácido-base feita pelo pulmão e do controle respiratório pelo sistema nervoso e também do carregamento do oxigênio. Então vai ser uma aula mais rapidinha que vai abordar de maneira resumida esses 3 temas. Até lá, pessoal!